Glória a Deus. É o nome poderoso. É o nome mais poderoso do universo. E se você está aqui e você ama esse nome, dá um glória a Deus bem forte aí. Graças a Deus. Pode sentar. Que bênção. Você está na nossa Quinta Viva, o melhor lugar que você poderia estar em Teresina hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz assim para ela: que bom que você veio. Você está no lugar certo, com as pessoas certas. Graças a Deus. Que bênção, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho alguns avisos rápidos para trazer para você. Sábado agora, dia 7 de dezembro, nós temos um compromisso. Você tem um compromisso aí agendado na sua agenda. Você sabe qual é esse compromisso? Diga: formatura do Rema. Glória a Deus. Então, às 20 horas, lá no Espaço Sucesso, é bem fácil de chegar, na Avenida Frei Serafim, é onde tem uma placa Tupperware no nome, você não vai se esquecer disso. Então é lá naquele espaço, lá tem o Espaço Sucesso, é um auditório enorme, com uma estrutura maravilhosa, para receber você e sua família. Nós vamos estar lá celebrando esse tempo, né, de conquista, para esses alunos do Rema. Você que é aluno do Rema, você já sabe. Mas você que não é, que já é graduado, vamos lá honrar a vida desses irmãos, vamos celebrar junto com eles. E é uma oportunidade para a gente levar algum convidado com a gente, alguém que não conhece o Rema, alguém que ainda não fez o Rema. Olha que oportunidade maravilhosa eles conhecerem a formatura. Irmão, é uma festa lindíssima. No mínimo, nós vamos sair de lá impactados, maravilhados e edificados por aquilo que vamos receber do Senhor. Então vale muito a pena aí. Se você já é graduado, você já sabe. E você que ainda não fez o Rema, olha que oportunidade. Vá lá, esteja lá conosco, faça a sua presença, leva a sua família, leva algum convidado com você, vai valer a pena. A entrada é gratuita, você não paga nada, é aberta ao público, você pode levar quantas pessoas você quiser e vamos estar lá celebrando, adorando ao Senhor nesse momento maravilhoso, dessa escola maravilhosa que mudou minha vida, mudou a vida de tantas pessoas ao redor do mundo e continuará mudando a história, a vida, a trajetória de milhares, de milhões de pessoas. Amém? Então, se faça presente, sábado, às 20 horas. Diga: sábado, 20 horas. Eu tenho um compromisso. Formatura do Rema. Amém? Glória a Deus. Na próxima terça, coloca aí na sua agenda, nós vamos ter o encontrão Verbo em Casa. Você que faz parte dos VCs, você já sabe. Então é uma oportunidade maravilhosa da gente estar juntos aqui e vamos celebrar esse ano maravilhoso. Será um tempo de festa. Então, terça-feira, encontrar um Verbo em Casa aqui na nossa igreja. Todos os VCs vão estar presentes aqui, vai ser uma grande reunião. Vamos fazer uma festa santa. E na sexta-feira que vem, dia 13, na próxima sexta-feira, sexta-feira 13, olha aí, é profético. Sexta-feira 13, as mulheres vão se reunir aqui para um chá poderoso, chá das virtuosas, dia 13 de dezembro, próxima terça-feira, sem ser amanhã, na outra, e aí você pode adquirir o seu passaporte lá atrás, no nosso balcão de informações. Elas estão preparando um banquete aqui, a equipe de organização das Virtuosas. Vai ser um tempo maravilhoso, você vai receber uma palavra poderosa, vocês vão ter um tempo de comunhão, de edificação, tem um monte de surpresas aí para vocês, tá? Eu estou até pensando ver se eu coloco uma peruca, uma saia para eu vir aqui também, me infiltrar, porque o negócio está bom demais. E você, marido, já sabe, né? Vai ficar com as crianças, amém? É o seu dia. Sexta-feira, você vem trazer sua esposa para cá e você fica com os meninos até ela acabar a programação, aí você volta para buscar. Amém? Muitas programações no nosso mês de dezembro, ainda vem aí a cantata. Vamos ter uma cantata maravilhosa aí em breve. Vamos estar anunciando aí, tá bom? Cadê os nossos visitantes? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão, a gente quer conhecer você. Tem alguém? Não, ninguém hoje de casa, glória a Deus, que benção. Mas nós temos um visitante ilustre que é da casa, especial, nosso querido pastor Judivan Dantas. Fica de pé aí, pastor. Salva de palmas para ele aí, que benção. Glória a Deus.
está aqui conosco nesse tempo, veio prestigiar a formatura do Rema, amém? Para quem não conhece, o pastor Judivan é o fundador dessa igreja, e ele, juntamente com sua esposa Rossana, trouxeram o Rema para cá. E olha que bênção, olha que coisa maravilhosa, e vieram nos honrar, estar aqui conosco na formatura. Rossana vai ser a nossa paraninfa, né, da turma desse ano. Então, estamos muito felizes com a sua presença aqui, pastor. Amém? E domingo, pastor Judivan e Rossana vão estar ministrando aqui para nós. Então, vem, traz convidado com você. Será um tempo glorioso aqui, em nome de Jesus. Vamos passar para um outro momento do nosso culto. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Cadê aquele sorriso gostoso? Abre aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Pastor Judivan está feliz que o Botafogo foi campeão depois de quase 30 anos. Meu Deus do céu, Jesus amado. Meu Deus. Não, domingo o Palmeiras ainda vai levar esse título aí, em nome de Jesus. Deus é Pai. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que planta pouco, o que oferta pouco, vai colher pouco. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Veja, não é na mente, é no coração, é no espírito. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Isso nos mostra que é uma atitude espiritual. Algo vai estar proposto dentro de nós, no nosso coração, não na nossa mente, não na nossa razão, não no nosso raciocínio. E aí ele continua dizendo: não com tristeza ou por necessidade. Não devemos dar tristes. Eu estou dando porque o pastor está pedindo. Eu estou dando porque há uma necessidade na igreja. Não. Mas Paulo diz como a gente deve dar. Segundo tiver proposto no coração e com alegria. Porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia. Então, com essa consciência, entendendo que o que semeia pouco, colhe pouco, mas o que semeia muito, acolhe com abundância. Entendendo que é o que vem no seu coração, que está no seu coração proposto, dê com alegria. Com essa consciência, separa aí a sua oferta generosa para o Senhor. Oferta é uma expressão de honra, de gratidão, de amor ao Senhor. Então, expressa a sua honra, a sua gratidão, o seu amor. Você pode fazer isso em espécie, em dinheiro em espécie. Se você for fazer isso dessa forma, tem aí o envelope próximo a você, na frente, na sua cadeira. Se você prefere fazer através de outros mecanismos digitais, nós temos o Pix aqui, que você pode fazer. Eu acredito que o Pix da igreja, da conta Santander, já está aí registrado no seu banco digital, no seu celular. Se você preferir, lá atrás nós temos também as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão de crédito, débito, que você também pode fazer a sua oferta ou o seu dízimo lá. Você que está nos acompanhando aí pela internet, pelo nosso canal no YouTube, você também já sabe o que fazer. Tem o QR Code aí, tem o Pix. Você está participando do culto, então não deixe de participar desse momento solene. Isso aqui faz parte do seu culto, do seu amor, da sua honra ao Senhor. Amém? Você está pronto para ofertar? Glória a Deus. Que bênção. Então levanta aí bem alto o seu envelope. Se você vai fazer através do envelope, se você vai fazer através de outros dispositivos, levanta aí seu celular, seu dispositivo ou sua mão. Vamos render graças ao Senhor. Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar desse momento tão solene, desse momento tão sagrado, santo, sério, mas ao mesmo tempo um momento de tanta alegria para nós. A tua palavra diz que não devemos fazer isso com tristeza, nem por necessidade, mas devemos fazer com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Por isso recebe, Pai, com toda a nossa alegria, a nossa adoração, a nossa gratidão, nosso amor, através das nossas ofertas, e devolvemos também os nossos dízimos a você. Recebe, Pai, no nome de Jesus, nós consagramos esses dízimos, essas ofertas ao Senhor, e eu declaro uma colheita sobrenatural, abundante, sobre cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Sai do seu lugar, vem com alegria. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom.
todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Amém. Deus é bom, 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 Deus é bom. Deus é bom, 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 Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Não, você está crendo para hoje não. Vamos lá. Deus é bom. Diga, Deus é bom demais. Deus é bom todo dia. Deus é bom todo tempo. Deus nunca mudou nem vai mudar. Amém? Você está animado com a bondade de Deus hoje? Glória a Deus. Boa noite, querido. Graça e paz. Quero destacar aqui a honra da presença do pastor Gidivan. Que responsabilidade que me botaram hoje. É uma honra, pastor, uma alegria sempre ter o senhor aqui nessa casa, viu? Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos comigo e orar um pouquinho aí no seu lugar. Pai, obrigada por essa noite tão preciosa que o Senhor preparou para que nós estivéssemos nela. Obrigada pelo tempo que o Senhor preparou. Obrigada pela palavra que o Senhor já preparou para esse dia. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito nos conduzindo, nos guiando, nos trazendo as direções, as instruções que são necessárias para as nossas vidas nesse tempo. Obrigada porque nós não viemos aqui para ouvir o que queremos, mas ouvir aquilo que precisamos conforme a Tua visão sobre nós. Obrigada, Pai, porque essa é uma noite de sermos transformados, de sermos levantados, encorajados, fortalecidos, de sermos inspirados, Pai, instruídos, iluminados pela Tua palavra e, acima de tudo, Pai, guiados pelo Teu Espírito. Obrigada porque essa é uma noite em que nós seremos impactados pela Tua poderosa palavra, que é incorruptível, que é sobrenatural, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e será lançada sobre os nossos corações nessa noite. Nós Te louvamos porque cremos que o Senhor está falando conosco antes mesmo que nós chegássemos a esse lugar. E que enquanto estivermos aqui, a Tua doce voz nos comunicará coisas pelo Espírito dentro do nosso coração, para que nós sejamos iluminados cada vez mais, conforme a Tua vontade. E que haja sobre nós, Pai, uma renovação, uma transformação da nossa mente pela Tua palavra, pelo nosso entendimento do que o Senhor é e do que o Senhor tem para nossas vidas. Nós Te agradecemos desde já, porque cremos que o Senhor sempre, sempre, sempre nos ouve. É que nós já Te louvamos, já Te agradecemos e já Te damos toda a honra, toda a glória e o louvor que é devido por tudo que o Senhor já vai fazer e por tudo que o Senhor já fez até aqui. Em nome de Jesus. Você crê assim também? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. O tema da mensagem de hoje é do fracasso à abundância. Eu quero trazer para você alguns pontos que nós vamos aprender olhando para a história de Pedro, junto com os seus amigos, também pescadores, ali diante da palavra de Jesus. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Você sabe, mas não custa nada te lembrar. Pedro era um pescador experiente, né? Estava enfrentando ali uma noite difícil, uma noite de fracasso, aparentemente. Pedro, mesmo com toda a sua experiência, não havia obtido nenhum resultado positivo, não havia pescado nada. Mas nós vemos uma transformação na vida de Pedro naquele momento em que ele é exposto à palavra de Cristo. Ele passa daquela situação onde ele não havia obtido nenhum resultado, ele sai de uma situação onde ele tem nada, ele sai da situação do fracasso, e ele passa a ver, a obedecer a voz, a palavra de Cristo, a obedecer ao comando que Jesus o dá. Pedro experimenta um milagre de provisão e também ele recebe um chamado para algo ainda maior. Então, olhando aí para o texto, se você abrir comigo capítulo 5, verso 1, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Né? A multidão estava em cima de Cristo ali, para que ouvisse dele alguma coisa. Sabe, um aperto quando ele vem, se você está em Cristo, um aperto quando surge, ele vem para que saia a palavra.
A multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra. Se você está sendo apertado nesse momento por alguma coisa, se você está debaixo de alguma pressão, saiba, é porque há uma situação esperando que saia de você a palavra. Amém. Apertar nós mesmos também é sobre a gente extrair de nós a palavra. Mas aí aqui estava dizendo que a multidão estava apertando a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele estava ali junto ao lago de Genezaré. E no verso 2 diz que ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ou seja, eles haviam concluído o trabalho que eles haviam iniciado. Eles tinham terminado o seu trabalho naquele lugar, naquela noite. No verso 3 diz, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ele pede para que ele realmente saia um pouco daquele lugar e, assentando-se ali, ensinava do barco às multidões. Esse afastamento é interessante também a gente observar. Nós vemos que para pregar a palavra, muitas vezes a gente vai precisar sair de um conforto e de uma estabilidade. Jesus precisa que aquele barco saia dali da areia e vá para um lugar que não é confortável, que é em alto mar, talvez. Ele vai para um lugar que não é estável e, às vezes, para nossas próprias vidas também, nós vamos precisar, às vezes, para sair do fracasso e chegar no lugar de abundância, sair de um conforto, sair de uma aparente estabilidade, mas a gente vai ver o resultado dessa decisão também, amém? E aí ele diz que a Bíblia fala que ele se assentou ali e começou a ensinar do barco às multidões. No verso 4 fala que quando ele acabou de falar, ele disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha só o que a gente está vendo. A gente está vendo um cenário onde alguém não tem resultado nenhum com a força do próprio braço, com a capacidade humana que ele tem, com a experiência na área em que ele trabalha, com a experiência na área em que ele conhecia muito bem. Pedro não tinha obtido resultado nenhum. É evidente, Jesus encontra aquele povo com as redes vazias, ele olha para aquele cenário e percebe há uma frustração naquele ambiente, de certa forma a experiência não podia produzir o resultado que era esperado, havia frustração depois de uma noite cansativa de trabalho, mas é interessante porque Jesus ele não pede o barco para pescar, ele não chega dizendo, Pedro, me empresta aí o barco, porque a gente vai agora desfrutar de um momento onde você vai ter uma pesca sobrenatural e maravilhosa. Não, Jesus não chega para Pedro e diz isso, ele diz, olha, eu preciso do seu barco para pregar aqui, porque as multidões estão me apertando. E lá do barco vai ecoar a minha voz de uma maneira melhor, porque ele estaria contrário, ao vento, e o som ia proporcionar ali a propagação da voz de Jesus de uma maneira mais eficaz. Jesus age com sabedoria, pedindo a Pedro o barco para aquele momento ele poder pregar. E é interessante porque quando Jesus nos pede algo, ele está interessado em nos dar muito além do que o que nós temos. Porque para pensar, irmão, Pedro tinha os barcos ali disponíveis, tinha outros barcos naquele lugar. É interessante a gente ver que existia a necessidade de Pedro, a necessidade momentânea de Pedro certamente era ter a pesca, era ter o resultado da pesca, era ter os peixes. Mas é engraçado quando a gente olha para o que Jesus faz, e Jesus não simplesmente oferece o resultado para Pedro. Ele diz, Pedro, primeiro me dá o que você tem para servir a mim. E sabe, querido, eu quero te lembrar que quando você tem algo que você dispõe primeiro e disponibiliza primeiro ao Senhor para o servir, você vai ver o resultado sobrenatural em coisas que você nem imagina. Talvez tenha uma área ou outra na nossa vida hoje que ainda tem frustração, porque a gente ainda não experimentou entregar aquilo que está servindo a esta área para servir ao Senhor. E quando nós colocarmos para servir ao Senhor, nós vamos nos deparar com a satisfação, a surpreendente bênção e os milagres sobrenaturais de Cristo, porque nós dissemos sim para Ele e servi-lo em alguma coisa. Amém? Vocês ainda estão aqui? Então a gente olha para isso e percebe o poder que a palavra tem ali, que Jesus diz para Simão, Simão, olha, lança ali ao largo as tuas redes, vai lá e lança as tuas redes. E Simão, ele responde para ele, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós nada apanhamos, nós não conseguimos pegar nada. Mas é uma coisa interessante a atitude de Pedro, de humildade. E sabe, talvez você já se deparou com pessoas experientes que não têm absolutamente nenhuma humildade. Talvez você já se deparou com pessoas que sabem de alguma coisa sobre alguma área e quando elas, mesmo não estando dando certo naquilo, você tenta dar algum conselho para elas ou você tenta dizer a elas algo, tenta dar a elas algum toque, elas dizem, não, dessa área quem entende sou eu. Você não entende sobre isso.
Mas é interessante porque a humildade do coração de Pedro, ela diz ao Senhor assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não obtemos nada. Nós não obtivemos nada até aqui. Mas uma coisa eu vou fazer. Ele dá um porém. E sabe, querido, eu quero te dizer, às vezes, você precisa aprender a dar poréns, a dar um mas para o Senhor. Dizer, Senhor, eu vi tudo isso até aqui, mas agora eu estou disposto a ver o que o Senhor quer fazer. Senhor, eu fiz isso aqui até agora com a minha mão, mas agora eu quero ver a tua mão fazer alguma coisa. Talvez a gente tenha que aprender um pouco mais a baixar a nossa bola, que parece às vezes estar cheia demais de experiência própria, de força do próprio braço, de capacidade intelectual de nós mesmos. E a gente está saindo do lugar de dependência, irmãos. E cuidado, porque se você quer sair do fracasso para um lugar de abundância, você não pode viver confiando em você mesmo. Cuidado, porque se você quer sair do fracasso para ir para a abundância, não importa qual seja a área. Eu não estou falando aqui só sobre você ter resultados financeiros, resultados profissionais. Eu estou falando que qualquer que seja a área de fracasso que você possa estar enfrentando na sua vida, você só vai alcançar a abundância, a prosperidade, o sucesso nessa área, se você se dispuser a baixar a sua bola, ser humilde diante do Senhor e obedecer aos comandos que Ele pode te dar. Então Pedro passa por aquela situação e ele diz: Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Olha, Senhor, eu sei do que eu estou fazendo. Jesus não era pescador, quantos sabem disso? Vamos lá, gente, quantos sabem? Jesus não era pescador. Jesus tinha outra profissão. A profissão de Jesus era carpintaria. Jesus não sabia nada de pesca. Quem entendia de pesca? Pedro entendia de pesca. Jesus entendia de carpintaria. Se fosse olharmos profissionalmente, eles não eram compatíveis para darem conselho ou receberem um do outro. Mas a questão é que quando nós falamos sobre o Senhor, quando nós falamos sobre a palavra, nós não vamos considerar a experiência, a sabedoria e o conhecimento que nós temos de forma técnica. Nós precisamos considerar a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que Jesus carregava, Pedro ainda não conhecia. A sabedoria que Cristo tinha para oferecer a Pedro, para ele experimentar novos resultados, não era possível Pedro ter. Mas quanto a mim e a você, a sabedoria que estava em Cristo, essa pode operar sobre nós. Tiago diz: olha, se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Peça a Deus que Ele vai lhe dar, sem lançar em rosto, sem improperar nada contra você. Ele vai te dar segundo aquilo que você pediu. Se você precisa de sabedoria, que tal, querido, você e eu termos um pouco mais de humildade diante do Senhor e dizer: Pai, eu não sei lidar com essa situação, mas eu posso aprender com o Senhor. Já é a hora de eu receber sabedoria, Pai. Se o Senhor quiser me dar agora, vai me ajudar muito. Queridos, nós não nascemos sabendo de tudo. Nem morreremos sabendo de todas as coisas ainda. A plenitude não nos alcançou aqui nessa terra. Embora sejamos plenos no Espírito, nós não somos plenos na nossa capacidade mental, intelectual e humana. Nós precisamos da influência do Espírito Santo, da palavra de Cristo, para que a gente possa desfrutar de sabedoria aqui. E um dia nós partiremos daqui. E quando estivermos na eternidade com o Senhor, aí sim, nós veremos tudo como de fato é, nós veremos o que é perfeito, teremos a plenitude de todas as coisas. Aí sim, o nosso corpo não estará mais limitado. Mas enquanto estamos aqui, nem sabemos tudo agora e nem vamos morrer sabendo de tudo. Então, que tal a gente parar e falar para o Senhor: Pai, eu tenho algo diante de mim que eu não sei como lidar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso do teu conhecimento. Eu preciso da tua influência. Eu preciso da tua ajuda. Mas tem gente que é boa demais para não conseguir nem sequer pedir ajuda. E Pedro não era um desses. Eu fico imaginando se alguém que estava ali, que tinha barco também, não foi de repente solicitado por Cristo para que o barco fosse emprestado. Será que Jesus pediu só a Pedro? Eu fico pensando, irmãos, e tudo bem se eu pensar? Você deixa que eu pense? Eu fico pensando, será que tinha lá outros barcos que Jesus tentou antes de pedir o de Pedro e a pessoa negou? Porque vamos lá, um cara chega e diz assim: eu quero ter o barco emprestado para ir ali. Você nunca viu essa pessoa. Aí você vai dar o seu barco emprestado para um desconhecido? Quantos daqui tem um barco para emprestar? Eu fico pensando se Pedro foi a primeira alternativa de Jesus. Ou se será que Jesus teria perguntado a alguém e alguém tinha se negado a dar a ele. E eu fico pensando, será que era destinado a Pedro o desfrutar do milagre que ele desfrutou? Ou poderia ser qualquer outro que estava ali, desde que tivesse dito sim a Jesus? Sabe, querido, deixa eu te falar. Tudo que o Senhor precisa para entrar com uma ação sobrenatural, divina, uma intervenção na sua vida, é às vezes de um sim seu para algo que Ele te pediu. E tem gente que pensa que quando o Senhor pede alguma coisa é porque Ele quer nos tirar. Deus nunca quer tirar aquilo que nós já temos. Deus não trabalha com esse processo de tirar de nós alguma coisa. Deus trabalha para nos dar.
Agora, quando Ele nos requer alguma coisa que parece ser um sacrifício, uma renúncia, uma abertura de mãos, um abrir de mão, querido, fica tranquilo, porque se parece perda para você, no fim é lucro, porque com o Senhor ninguém sai perdendo. Vamos continuar aqui. De fato, querido, se a gente olhar aqui, a gente vai ver algo que tem tudo a ver com o que a gente crê aqui, com relação ao que a gente aprende, por exemplo, nos livros do irmão Reagan. Se a gente olhar o que o irmão Reagan sempre fala, ele enfatiza o poder que a palavra tem, mas ele também fala sobre a necessidade de a gente obedecer àquilo que o Senhor nos diz, pela sua palavra ou pelo Espírito. E Pedro não tinha a Bíblia ali que a gente tem hoje. Ele tinha uma versão, mas não era a mesma que a nossa, suficiente para nós hoje. A versão de Pedro era limitada. Pedro não tinha acesso ao Novo Testamento que a gente tem. Pedro não tinha acesso às cartas para a igreja, porque nem a igreja tinha. Pedro tinha acesso limitado ao conhecimento de Deus. Pedro não tinha o Espírito Santo dentro, nós temos. Pedro não tinha a unção de Deus sobre ele, mas nós temos também sobre nós a unção do Espírito. A estrutura, a história de Pedro era limitada. Mas se a gente olhar aqui, a gente vê como é interessante a gente observar a fé de Pedro agindo, porque ele decidiu obedecer a Cristo. Sabe que tem muitas atitudes que nós temos que são contrárias à fé que nós dizemos que temos? Deixa eu dizer de novo. Tem muitas atitudes que nós temos que são contrárias à fé que nós dizemos que temos. Nós dizemos que estamos crendo, mas nós não obedecemos ao Senhor quando Ele diz algo para nós fazermos. Nós dizemos, estou crendo, mas não obedecemos ao que a palavra diz. Nós dizemos, eu estou crendo, e o Senhor diz, faça assim. E a gente diz, não, eu não, deve ser com outra pessoa que o Senhor está falando. E às vezes a gente não consegue enxergar o resultado da nossa fé, porque a gente não está agindo conforme a palavra que o Senhor já nos deu, ou conforme a instrução que Ele tem nos dado pelo Espírito. Deixa eu te dizer, a tua fé vai se manifestar quando você agir em conformidade com o que o Senhor já te falou, ou com o que a palavra tem dizendo. Com o que a palavra diz, querido, ainda que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, a tua fé vai manifestar algo quando você decidir obedecer. Não adianta eu e você termos a palavra de Deus aberta, a Bíblia aberta na nossa casa, não adianta a gente de conhecer versículos e mais versículos de cós salteado, se a gente não entrar num processo chamado obediência, nada vai servir. Se a gente não parar para obedecer o que a gente já sabe, nós não vamos desfrutar. Eu fico imaginando, Pedro podia ter dito, não, Jesus, eu sinto muito. De pesca, quem entende aqui sou eu. O Senhor vem numa outra noite, o Senhor vem numa outra manhã, num outro dia, e talvez eu possa ouvir o que o Senhor tem para dizer. Mas hoje não dá não, eu estou muito cansado, eu trabalhei a noite todinha. Disso aqui quem entende sou eu. Sabe, é interessante, irmãos. Às vezes nós não percebemos porque, de fato, a soberba, ela é como mau hálito. Como é que é o mau hálito? Todo mundo que está ao redor sente. Quem não sente? A pessoa que sofre do mau hálito. Porque ela já se acostumou com aquele cheiro que exala o tempo inteiro sobre as narinas dela. Sabe que a soberba é a mesma coisa? Todo mundo diz, eu não sou soberbo, eu não sou orgulhoso, eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque já está acostumado com a soberba que possui, com a soberba que pratica, e só quem percebe é quem está ao redor. Mas se nós queremos sair de uma posição de fracasso em alguma coisa, nós precisamos abandonar essa postura, sermos humildes diante do Senhor e dizer, Pai, faça agora conforme o Senhor quer. Me diga aí o que o Senhor quer que eu faça, que eu vou fazer. E deixa eu te falar algo muito, muito, muito precioso nessa noite. Muitas vezes nós dizemos, eu obedeço. Se o Senhor falar, eu faço. Se o Senhor disser, eu dou. Se o Senhor pedir, está na mão dele já. Nós dizemos, Pai, o Senhor sabe, eu estou pronto para lhe obedecer. Se o Senhor me disser alguma coisa, Pai, eis-me aqui. Nós sempre temos alguma coisa para dizer nisso, de repente essa é a nossa postura. Mas, queridos, nós precisamos ter o cuidado, porque nós não podemos esquecer que muitas vezes, diga muitas, agora diga muitas, muitas, muitas. Muitas, muitas, muitas vezes, Deus vai falar conosco através de pessoas. Diga aleluia. E qual é o problema? É que a gente é muito bom para dizer que obedece ao Senhor. A gente é muito bom para dizer que se submete ao Senhor. A gente é muito bom para dizer que faz o que o Senhor pedir. Pai, fale que eu vou fazer. Pai, o que o Senhor disser, eu estou aqui para fazer. Mas quando esse mesmo Pai a quem a gente orou, usa alguém para dizer a nós um comando, a gente diz, não, isso aí não dá para eu fazer não. Então, deixa eu te dizer uma coisa, se você quer sair do fracasso e ir para a abundância, se você quer sair do fracasso e ir para o sucesso, a primeira coisa que você precisa entender e precisa saber nessa noite, a primeira chave que eu quero te dar é você precisa aprender a reconhecer a sua limitação humana. E você precisa confiar no poder da palavra que o Senhor te deu.
Primeira coisa que a gente precisa entender, a primeira chave. Para quem gosta de chave, quem gosta de anotar, entenda. Reconheça a sua limitação humana e aprenda a confiar no poder da palavra que o Senhor já te deu. Se nós fizermos isso, querido, Pedro naquela noite, ele não fez nada mais, nada menos do que reconhecer. Pai, Senhor, olha, não era pai, né? Porque ele não tinha ainda recebido o Senhor, de fato. Aí ele disse, mestre, olha, está vendo trabalhar a noite toda, nós não obtivemos nada. Mas sob a sua palavra eu vou lançar a minha rede. O que Pedro estava dizendo com isso, gente? Ele estava dizendo, Senhor, eu entendo disso aqui, desse negócio sou eu que entendo, eu faço isso a minha vida inteira, de experiência eu tenho muito aqui para poder contar, mas eu vou lançar a minha fé sobre aquilo que você está falando. Ele estava dizendo, eu reconheço que eu sou limitado e eu confio no poder da palavra que o Senhor deu. Queridos, nós precisamos exercer muito mais vezes esse tipo de comportamento. Dizer, Senhor, eu reconheço a minha limitação humana. Pai, em mim mesmo não há capacidade para tal coisa. Mas no Senhor, diga no Senhor. No Senhor, irmãos, a gente consegue muito mais do que o que a gente pensa. No Senhor, a gente faz muito além do que a gente acha que pode. No Senhor, a gente tem muito mais força do que o que a gente imagina. No Senhor, a gente tem muito mais descanso do que o que a gente espera. No Senhor, a gente tem muito mais resultado do que um dia a gente pediu. No Senhor, é possível você ser muito maior do que o que você é por fora. Mas precisa ter essa humildade. Eu reconheço, Pai, eu falhei, eu reconheço, eu não posso, eu reconheço em mim, não há capacidade para isso. E está tudo bem, irmãos. A gente às vezes pensa que ser da fé é a gente dizer que a gente é super homem e super mulher, e não é. Porque a toda a nossa capacidade, tudo que nós somos, você é forte, você é corajoso, você é poderoso, tudo isso, você só é em Cristo. Se não for com a consciência de que você é isso, ou que você pode o que pode, ou tem o que tem, por causa da palavra e porque você percebeu e creu no que Cristo fez, querido, você não pode fazer absolutamente nada, nem eu. Nós somos altamente limitados, se não for o Senhor. Tudo que a gente tem de bom foi o Senhor que deu. Tudo que a gente desfruta foi Ele que nos deu. Se nós temos saúde, foi o Senhor que deu. Se nós temos força, foi Ele quem nos deu. Se nós temos capacidade intelectual, foi o Senhor que nos deu. Se nós podemos desfrutar de todas as coisas que a terra produz, é porque o Senhor nos proporcionou a vida. Então, tudo que nós somos depende do Senhor. Não precisa a gente querer provar que a gente consegue fazer alguma coisa para Deus, irmão. Deus não precisa de prova sua. Amém. Aleluia. Aleluia. Então a gente olha que Pedro, ele reconhece aquele esforço dele infrutífero, improdutivo. Pedro diz, olha, Senhor, mas eu vou obedecer a tua ordem. Mesmo que a lógica humana seja outra. Sabe, nós precisamos aprender que às vezes a nossa lógica humana, nossas contas, nossos cálculos, nossos relatórios, os nossos diagnósticos, os nossos apontamentos, eles vão ser contrários ao que o Senhor está nos falando. Agora, entre uma coisa e outra, querido, fique com a lógica de Deus. Sabe, quando a coisa impossível surge diante de nós, a gente precisa entender, eu vou sair da lógica humana e eu vou entrar na lógica de Deus. Eu vou partir agora para a capacidade divina, porque a capacidade humana não tem como intervir nisso. Pai, eu não posso, mas o Senhor pode. E o irmão Reagan, ele ensina, sabe, que fé não é só você dizer que tem fé, é você crer na palavra de Deus acima das suas experiências, dos seus sentimentos, das suas circunstâncias e até mesmo dos seus resultados. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro pegou a fé dele e lançou acima da experiência que ele tinha, dos sentimentos que ele estava possuindo naquele momento ou que ele estava passando. Ele passou por cima, inclusive, daquilo que ele conhecia de forma técnica, mas também das circunstâncias que se mostravam diante dele naturalmente. Naturalmente não tinha resultado. Naturalmente o resultado de Pedro era o fracasso. Qual é a área da sua vida, querido, que quando você olha naturalmente o resultado é fracasso? É nessa área que você precisa parar para ficar sensível ao Senhor, pelo Espírito que habita em você, pela palavra que você consegue ter acesso. Você começar a ouvir qual é a instrução que o Senhor tem para mim. E você não só ouvir, mas você obedecer aquilo que Ele tem para lhe falar. Alguém ainda está aqui? E eu pergunto, qual é a área da sua vida que você tem confiado só na sua experiência, na sua capacidade, na sua força? Zacarias capítulo 4, verso 6, diz assim na parte B do versículo: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor estava dizendo ali? Olha,
diante das circunstâncias que são intransponíveis, impossíveis, improváveis, difíceis, nós não podemos confiar em nós mesmos. Não é com o nosso poder, com a nossa própria força, na nossa própria capacidade. É sim, diante das impossibilidades, das situações que parecem impossíveis, das situações que parecem intransponíveis, é a hora de a gente confiar na palavra que o Senhor já nos deu. Se está difícil, se está impossível para você, querido, essa é a melhor hora, é a hora em que o Senhor age. É a hora que você tira a mão e deixa Deus fazer. Porque a gente é muito bom em querer colocar a mão e dizer, não, porque eu sei fazer, eu sei, isso aqui eu faço, e eu já sei, vou falar, vou ligar, vou lá, vou... Querido, tem hora que você tem que tirar a sua mão e deixar Deus fazer a dele. E o Senhor estava dizendo, olha, não é pela sua força, nem pelo seu poder, mas pelo meu Espírito. Existirão momentos em que você vai precisar do Espírito Santo te influenciando, te guiando, te conduzindo e fazendo por meio de você? Sim, e a gente precisa reconhecer esses momentos também. Mas existem momentos que a gente precisa sair de cena e parar de querer dar mãozinha a Deus, porque Deus não tem mãozinha nossa para receber. Deus tem uma mãozona dele para nos dar. Aleluia. Então começa a confiar na palavra que o Senhor te deu, mesmo que as situações, as circunstâncias, os processos, as dificuldades se levantem e pareçam impossíveis, confia no Senhor e na palavra que Ele te deu. Reconhece a tua limitação humana, sai de cena, deixa o Senhor agir e operar na tua vida. Ponto 2 que eu quero falar sobre aquilo que a gente vê nessa história. Vamos para o verso 6, diz assim, isto fazendo, ainda no capítulo 5. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que eles fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Pedro sai de um fracasso aparente, sai daquela noite que ele teria de fracasso, de frustração, sem nenhum resultado, sem nenhum peixe. E de repente Pedro agora está numa situação onde ele não tem só para ele, mas ele ainda tem que chamar os do outro barco, porque senão ele vai a pique. O que eu quero dizer com essa história? A obediência é o ponto 2. Aprenda a obedecer, porque a sua obediência à palavra do Senhor, as instruções que Ele te dá, vão produzir para você resultados sobrenaturais. Se você precisa de resultado sobrenatural, querido, só aprende a confiar na palavra, a obedecer aquilo que o Senhor diz. Como a gente sabe que Isaías capítulo 1, verso 19 fala que se nós quisermos e ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. O que o Senhor está nos dando de instrução, de conselho, de fórmula para o sucesso ali? Ele está dizendo, olha, você não pode só querer, você precisa também me ouvir, você precisa me obedecer. Tem muita gente que obedece, mas não quer. Tem muita gente que quer, mas não obedece. E o Senhor está dizendo, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. O que o Senhor estava dizendo? Olha, se você quiser. Pedro queria ou não queria o resultado, gente? Queria, ele estava trabalhando a noite toda. Mas ele não precisava só querer. Ele também precisava ouvir aquilo que o Senhor estava dando de conselho para ele. Sabe, se você aprender a obedecer, você vai ver que como você faz conforme a palavra de Cristo, você passa a experimentar de coisas milagrosas, de experiências sobrenaturais, de coisas extraordinárias. Basta você obedecer aquilo que o Senhor já tem te falado. Querida, a tua obediência, ela não só ela é necessária para agradar a Deus, não. É porque a obediência que nós temos para com Deus ativa o poder dele para nós. A tua obediência, ela ativa o poder de Deus sobre a tua vida. A tua fé é necessária, claro, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer sim, é preciso crer, mas é preciso também obedecer. Se nós estivermos dispostos a obedecer, nós vamos ver que essa fé, a nossa fé que nós dizemos que temos, a fé que nós carregamos em nós, ela é acompanhada de uma ação baseada naquilo que nós ouvimos de Deus. A fé, de fato, ela não é só um elemento abstrato. A fé, ela é acompanhada, querido, de uma obediência prática. E é a obediência que ativa o poder de Deus. O que é que Deus já te deu de instrução, que você sabe que precisa fazer? Deixa eu te apresentar uma verdade nessa noite. O sobrenatural, ele é liberado sobre nós quando a gente age em fé e obediência. Deixa eu dizer de novo, o sobrenatural, ele é liberado sobre nós quando a gente age em fé e em obediência. É isso que a Bíblia está dizendo quando a gente vê em Isaías capítulo 1, 19. A gente está vendo que o Senhor está dizendo, olha, eu tenho provisão para te dar. Eu tenho algo para você desfrutar. Você só precisa querer e me ouvir.
E a gente vê outros textos que vão dar base para isso também, como Filipenses 4,19, que diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O que o Senhor estava dizendo? Olha, eu tenho o suprimento, eu tenho uma provisão. Eu posso te dar, se você quiser, se você me ouvir, eu tenho para te dar. Eu não tenho só algo para você ouvir falar sobre. Eu não tenho algo para você ficar ouvindo que outras pessoas estão desfrutando. Eu tenho algo para você desfrutar. Se você quiser, eu tenho como te dar. E ele diz, o Senhor, ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Não é das minhas necessidades que Paulo diz, ele diz cada uma das tuas necessidades. Então começa a encontrar formas de você obedecer aquilo que o Senhor está te falando. Começa a entender que o Senhor ele não está te dando comandos para que você fique toda hora fazendo alguma coisa como se você fosse um robô. Tem gente que pensa que o Senhor está interessado em nos manipular. Querido, Deus não é assim. Deus é o nosso Pai. Deus não quer ficar brincando de manipular você. Deixa eu ver se ele vai fazer o que eu quero. Não fez hoje, também não vou dar nada. Não, Deus não é assim. Deus está interessado em que a gente o obedeça, porque a obediência nos preserva. A obediência nos proporciona provisão, a obediência nos proporciona o sobrenatural, a obediência nos traz a alegria do permanecer seguro. Quando Deus disse para Adão e para Eva que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não estava interessado em ficar dando limitações, privando, querido, Adão e Eva de desfrutar de alguma coisa. Afinal de contas, eles tinham tudo para poder desfrutar. Você acha que Deus queria fazer alguma privação para eles? Se Deus quisesse privá-los de alguma coisa, Deus era só não ter colocado nada lá. Deus colocou tudo. Quando Deus diz para eles não entrarem naquela desobediência de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava dizendo, olha, tudo que você precisa eu posso ser para você. Deixa eu ser a tua provisão, deixa eu ser o teu resultado, deixa eu ser aquilo que você precisa de forma suprida. Aquilo que você quer sou eu quem vou te dar. Deus não estava querendo que o homem ficasse limitado ao conhecimento próprio. Ele estava dizendo, eu quero ser aquele que te dá todo o conhecimento. Deus não estava interessado em privar o homem. Deus queria preservar o homem. Deus não teve problema porque o fruto era o problema. Deus teve problema naquela ocasião com Adão por causa da desobediência. E deixa eu dizer uma coisa. Muita gente pensa que está sendo muito obediente. Mas está sendo obediente pela metade. E obediência pela metade é desobediência do mesmo jeito. Não, eu obedeço. Não, eu me submeto, mas... Não, isso aqui que o Senhor falou, eu vou fazer. Isso aqui que o meu líder de departamento falou, eu vou fazer. Isso aqui que o líder do meu VC falou, eu vou fazer. Isso aqui que o meu pastor falou, eu vou fazer. Mas essa outra parte, não. Aí também, essa parte aí é demais. Cuidado. Obediência pela metade é desobediência também. E muita gente desfruta de fracasso e não obtém os resultados que espera, porque simplesmente não consegue ser obediente na medida que o Senhor espera. Terceira e última chave, terceiro e último passo, eu quero falar para você. Aquilo que a gente viu acontecendo também na vida de Pedro e dos seus amigos aqui. O chamado que Deus deu a ele por meio de Cristo para um propósito maior. Quando você quer sair do fracasso para a abundância e você sai disso, você tem alguns passos a cumprir. E um deles é você compreender que quando o Senhor te dá um comando, quando o Senhor te dá uma instrução, Ele não está te dando só aquela instrução, Ele está também dando junto com aquela instrução o chamado para algo que é maior do que o que você pensa. Ele está te dando um chamado para um propósito que é maior do que o que você consegue ver. Você vai ver como Pedro viu ali, o resultado da pesca. Ele vê o barco cheio, ele vê o outro barco também cheio, ele chama o seu amigo, ele entende que precisa abençoar alguém, mas não termina por aí. Depois a gente vê nos versículos seguintes que o Senhor vai conversando com Pedro e Pedro reconhece a sua indignidade, a sua incapacidade. Ele diz, Senhor, eu sou pecador, como é que eu posso desfrutar de tamanha maravilha? E o Senhor vai e diz para ele, Pedro, fica tranquilo, isso não tem nada a ver com você. Em outras palavras, Jesus diz para ele, isso não é nada sobre você não, Pedro. Isso é sobre o meu poder. Daqui por diante, você vai ser pescador de homens. Jesus estava interessado em pegar o barco emprestado de Pedro, coisa nenhuma. Jesus estava interessado em fazer a pesca de Pedro ser um milagre de forma sobrenatural para que ele visse uma coisa extraordinária, também não. Jesus podia mostrar isso de muitas formas para Pedro e para aquele povo todo, mas Jesus queria dar a Pedro o chamado para algo que era maior do que o que ele pensava e do que o que ele conseguia ver até aquele ponto. Jesus queria dizer, Pedro, eu te chamei para você ser também pescador de homens. Pedro, não é mais só sobre você ter peixes na tua casa, não é mais só sobre você ter alimento na tua mesa.
A partir de agora é sobre você fazer o alimento que eu tenho para as pessoas alcançar a elas. E eu quero te dizer, querido, o que isso tem a ver comigo e com você? Querido, a gente precisa reconhecer que a nossa incapacidade, ela existe, mas que o Senhor, diante da nossa incapacidade, Ele está nos dando a nossa provisão, o nosso suprimento, aquilo que nós queremos, mas também está nos dando algo além do que a gente consegue ver e que tem para realizar aqui nessa terra. Aleluia. Talvez você pense, eu não tenho nenhuma missão, mas entenda, Deus Ele não só te abençoou, Deus não só te deu alguma coisa, porque a Bíblia diz que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Deus não só nos abençoou não, querido, Ele também tem nos chamado para viver no centro do pleno e do centro da vontade dEle, no pleno conhecimento que Ele tem para nós até aquele ponto que nós estamos. O Senhor Ele nos chama para vivermos segundo a luz do entendimento que nós temos até ali. Ele quer que a gente viva a plenitude máxima daquilo que nós podemos desfrutar aqui. E quando Ele nos fala essas instruções, quando Ele nos dá instruções como essas, tão preciosas como a que Pedro teve, Ele está querendo transformar a nossa vida, sim, como foi transformada a vida de Pedro ali, mas Ele também está querendo que a gente ajude a transformar outros. Não só tendo o peixe para aquelas pessoas como Pedro precisou partilhar o que estava no seu barco, mas também sendo ali por diante, alguém que ia levar pessoas até Cristo. Alguém que ia pescar homens, que ia pescar pessoas para o reino, não mais só pescar peixes, não mais só ter resultados naturais, mas dali por diante ter resultados sobrenaturais. Sabe, entenda de uma vez por todas, o propósito de Deus para você e para a sua vida vai muito além das tuas necessidades supridas. O propósito de Deus para você vai muito além do natural. Vai muito além do que você consegue pegar com as suas mãos, contar com os seus dedos. Vai muito além do que o que você consegue ver com os seus olhos naturais. O propósito do Senhor para você é para que você seja também um instrumento para abençoar outros. E eu vou te dizer, querido, ainda que você tenha chegado numa maturidade tamanha cristã, você ainda não conhece a plenitude do que Deus tem para você. Você ainda não sabe o que Deus tem para você lá na frente ainda, porque Deus ainda tem poder para te surpreender. Quando Pedro acha que já tinha visto de tudo, uma noite de pesca frustrada se tornar um sucesso de tamanho potencial, ao ponto de alcançar o seu colega de profissão, concorrente ou sei lá o quê, Pedro vê também o Senhor transformando a vida dele, dando a ele um chamado, um ministério, um propósito de vida que é maior do que ele ter os peixes para poder comer, vender e compartilhar com outras pessoas. Sabe, talvez você está pensando aqui, Sameri, eu não estou entendendo o que isso pode trazer para mim. Eu quero te dizer, entenda de uma vez por todas. Se você aprender a buscar e entender o propósito de Deus para a sua vida, se você entender que Deus ainda hoje, Ele usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, porque afinal de contas Pedro podia não ter participado daquele milagre, Jesus podia só ter dito assim, Pedro, fica aqui aguardando e ter botado os peixes dentro do barco. Mas por que Jesus diz, Pedro, lança as redes, lança daquele lado, lança ao fundo, lá no largo? Porque Ele está fazendo Pedro entender, olha, comigo, pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. Comigo, o que é natural vira sobrenatural. Com a minha inspiração, com a minha palavra, aquilo que você não pode se torna possível. Aquilo que é pouco com você se torna muito comigo. Jesus estava ensinando essa lição que nós também estamos aprendendo hoje. Que aquilo que você não está conseguindo até agora, querido, ainda que seja impossível, entenda. Se você reconhecer as suas limitações, se você confiar na palavra que o Senhor tem te dado, se você obedecer à direção de Deus, você vai ver o sobrenatural. Se você entender que existe um chamado, que você precisa responder a esse chamado, você vai ver que você vai sair de qualquer área que você esteja vivendo, experimentando de fracasso, e você vai desfrutar de abundância e sucesso. Não importa qual seja a área, ainda que o quadro agora seja caótico e pareça que não tem como sair, não tem saída, é impossível. Ainda assim, é possível no Senhor nós termos uma saída e não somente isso. Nós termos atrás dessa saída a resposta e o chamado para algo ainda muito maior. Você está compreendendo? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Talvez você precise nessa noite identificar algumas áreas que parecem estar com fracasso, estagnadas na sua vida. Talvez você precise perceber, como eu falei, que talvez seja necessário um pouco mais de humildade. Talvez você precise atentar para as instruções que o Senhor já tem te dado. Eu não sei qual é o teu cenário. Mas sabe, eu quero te encorajar nessa noite a você sair daqui sensível ao Senhor. E percebendo o que precisa ser ajustado dentro de você. Qual é o comando que o Senhor já tem te dado? Qual é a instrução que Ele já te deu? O que você precisa fazer agora?
para que você veja o Senhor agindo. O que você precisa fazer? Qual é a confissão que você precisa fazer? Qual é a palavra que vai sair da sua boca alinhada com a que o Senhor já tem te dado? O que é a instrução específica que você vai precisar atender para você desfrutar do sucesso? Tem algum comando que o Senhor já te deu que tem a chave para o teu sucesso? Tem alguma coisa que o Senhor te falou que é a chave para você alcançar o sucesso na sua vida? Que você saia daqui nessa noite entendendo que você não veio para um dia qualquer, que você não veio para uma noite qualquer, para um culto qualquer, mas que você veio ser lembrado que existe um sucesso e uma abundância para você viver. Existe algo da parte de Deus que foi dado por meio de Cristo e esse algo é uma vida abundante. Se você não está vivendo abundância ainda em todas as áreas, se não tem alegria plena em tudo, saiba de uma coisa: o Senhor quer te tirar desse cenário e te colocar na plenitude da vontade dEle para a sua vida. Só fica com os comandos que Ele te dá, fica com as instruções, lança a tua fé sobre a palavra que Ele tem te dado, obedece aquilo que Ele já tem te falado e você vai encontrar os resultados extraordinários que você tem procurado na sua vida. Se você quer ter um bom casamento, você quer ter um bom negócio, você quer ter um bom ministério, você quer ter excelência em tudo que você vive, você quer ter uma vida alegre, cheia de plenitude, cheia de paz, saiba disso, querido, você só precisa obedecer. Reconhece a tua limitação, diz: Pai, eu realmente não posso em mim mesmo, mas no Senhor é possível, Pai, com o Senhor, com a tua força, pelo teu Espírito é possível. Começa a fazer isso, sabe? E você vai ver que os resultados virão de uma forma totalmente diferente para você. Só identifica onde está necessitando dessa submissão, dessa humildade. E você vai começar a desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa noite. Eu oro para que cada um deles, Pai, experimente o poder que há na obediência à sua palavra. Que cada um deles, Pai, descubra o propósito divino que o Senhor os tem chamado a realizar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que eles encontrem, ainda que o cenário pareça fracasso, ainda que o cenário pareça caótico, que eles encontrem nesses dias, Pai, a resposta, a solução no Senhor, na sua palavra, na instrução do Teu Espírito que o Senhor tem dado a cada um. Pai, que eles recebam, assim como a Tua palavra nos garante, que nós queremos, e se nós queremos e obedecemos, o Senhor há de nos fazer experimentar do melhor dessa terra. Que eles descubram, Pai, o melhor que há nessa terra, à medida que querem e que Te obedecem. À medida que desfrutam do Teu poder, que eles também encontrem o chamado, o propósito que o Senhor tem para cada um. E que consigam ver o sucesso, a abundância que o Senhor já tem dado aos Seus filhos, pelo simples caminho da obediência, da fé somada à obediência, Pai. Essa é a minha oração. Eu oro para que portas se abram diante deles. Eu oro para que eles recebam instruções claras. Eu oro por sensibilidade no espírito, por clareza no coração, por espírito de sabedoria, por espírito de revelação vindo sobre eles, para que eles possam desfrutar, Pai, de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós, através de Cristo. Quando ali naquela cruz Ele morreu e que Ele ressuscitou e nos deu todo o acesso ao que o Senhor tem para nossas vidas. Que essa seja a nossa realidade de hoje por diante. Em nome de Jesus. É assim que eu oro. É assim que eu declaro. E eu digo, Pai, os meus irmãos desfrutando do sucesso e da abundância. Aquilo que parece fracasso, aquilo que parece decepção agora, aquilo que parece frustração agora, aquilo que parece o fim agora, se tornando, Pai, a abundância, o sucesso, o resultado sobrenatural, o milagre extraordinário pelo qual eles têm crido e buscado, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. É assim que eu também Te agradeço. Em nome de Jesus. Você crê assim também? Aleluia, glória a Deus. Eu quero saber se existe alguém nessa noite que está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus. Se você ainda não fez um compromisso com Cristo, entregando a sua vida, os seus dias para Ele, fazendo uma aliança com Ele. Eu não falo sobre você ouvir falar sobre Jesus, todo mundo já ouviu falar sobre Ele. Ele é o homem mais famoso da eternidade, da humanidade, de tudo que nós podemos conhecer. Mas que Ele seja o teu bom amigo, o teu melhor amigo, aquele que te conduz, aquele que não é só um conhecido seu, mas é também o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. Se tem alguém aqui nessa noite que está nessa condição e quer receber Jesus como Senhor e Salvador, quer que Ele seja a resposta para a tua vida, a saída, a luz do fim do túnel que você busca, faz um sinal com a sua mão: eu quero te conhecer e eu quero orar por sua vida. Você vai sair daqui e sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém que está aqui nessa noite, nessa condição? Todos salvos?
Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus. Você de repente se afastou da igreja, eu não sei qual motivo, mas você quer voltar hoje. Esse é o seu caminho, essa é a sua oportunidade. O Senhor está abrindo a porta para que você tenha acesso de volta à casa que você nunca deveria ter saído. Tem alguém assim nessa condição aqui hoje? Todos firmes. Há alguém que está aqui e quer receber oração por cura, quer receber imposição de mãos. Você está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade. Eu quero orar por sua vida. Se você está aqui assim, você não precisa sair daqui levando essa dor, esse sintoma, esse incômodo, não. Você vai sair daqui livre. Tem alguém? Todos curados, todos sarados. Há alguém que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. E ainda não ora em outras línguas, mas quer sair daqui hoje fluindo no poder de Deus. Se você quer, essa é a sua oportunidade também. Nossa equipe está aqui de plantão para fazer por você aquilo que só o Espírito Santo pode, através da vida deles hoje. Amém? Todos cheios? Todos cheios? Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Que você saia daqui pronto para obedecer. Que sua vida saia do fracasso para o triunfo, do fracasso para a abundância, do fracasso para o sucesso. Não importa qual seja o cenário, se você está no fim ou no começo, se você está no meio, que você alcance a vontade de Deus para a sua vida, que você desfrute do que é bom, agradável e também perfeito para você, em nome de Jesus. Pastor William? É o Fábio, né? É porque ele está com os livros, pensei que era ele que ia finalizar. Glória a Deus, que palavra poderosa. Você foi abençoado? Eu sei que você foi. Graças a Deus. Irmãos, eu tenho alguns livros aqui para indicar para você. Livros poderosos que tem tudo a ver com o que foi ensinado aqui hoje à noite. Então passa lá no nosso Verbo Shop e não perde essa oportunidade para você crescer ainda mais e desfrutar dessa unção poderosa. Temos aqui o livro Revertendo Situações Sem Esperança, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Andando por Fé, também de Kenneth Hagin, lá no nosso Verbo Shop. Passa lá e não perde essa oportunidade. Do pastor Hagin Jr., Impossibilidade Humana, Possibilidade Divina. Esse livro é poderoso e eu tenho certeza que você vai amar. Chamados por Deus, também do pastor Hagin Jr., um livro excelente, maravilhoso, livro de escola de ministros. Esse livro é poderoso e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, tá bom? Passa lá no nosso Verbo Shop, não perde essa oportunidade. Passa lá no nosso balcão de informações, compra seu passaporte para o Chá das Virtuosas, tá? Vai ser tempo extraordinário, não perde essa oportunidade. E sábado nós temos um compromisso marcado aí na sua agenda, às 20 horas, lá no Espaço Sucesso, lá na Frei Serafim. Nós vamos estar celebrando a formatura do Rema. Será um tempo glorioso. Vá e leva algum convidado com você, de preferência alguém que não conhece o Rema, para ele conhecer. Será um tempo glorioso. Amém? Domingo estaremos aqui, pastor Judivan e Rossana estarão ministrando a palavra. É uma oportunidade também de nós estarmos aqui e trazermos algum convidado. Vá em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Eu declaro um restante de semana extraordinário, abençoado. Se prepare, boas notícias estão chegando. Deixa esse telefone ligado, porque ele vai tocar. Vá em paz, seja abençoado, em nome de Jesus.